Saber cuidar das suas finanças é o primeiro passo para você conseguir de fato chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Meu nome é Gustavo Augusto, sou criador do Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. Essa foi uma forma que eu encontrei de passar o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu consigo ajudar a minha audiência. Então, se você gosta desse tema, eu recomendo que você curta o canal, compartilhe e você também toque aí no sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo ele entra. Todas as quintas-feiras você pode conferir que vai ter um vídeo novo onde eu vou ensinar você a ter mais controle sobre o seu dinheiro. E até o final desse vídeo nós vamos para uma planilha que eu preparei para você, onde eu faço todo o desenvolvimento do meu orçamento mensal. Então é uma planilha que eu utilizo para controlar o meu orçamento familiar e que eu tenho toda certeza que vai te ajudar. Mas antes de eu compartilhar, vamos conversar sobre alguns assuntos que eu acredito que sejam mais importantes nesse momento. Então o primeiro ponto é por que é importante você saber gerenciar bem o seu dinheiro. Vamos começar falando sobre segurança financeira. Você ter uma segurança financeira, ela vai fazer com que você tenha menos estresse e que você possa aproveitar mais a vida. Afinal de contas, muitas das vezes a gente deixa de ficar com as pessoas que a gente ama porque nós precisamos trabalhar e muitas das vezes em coisas que nós não gostamos para que a gente consiga o nosso dinheiro, para que a gente consiga de fato aí honrar com os nossos compromissos, não é verdade? Então saber controlar bem o orçamento vai fazer com que você tenha menos estresse e que lá no futuro você não dependa tanto de um trabalho. E a gente vai chegar nessa parte porque aqui no canal e nesse vídeo também vamos falar bastante, você vai começar a construir a sua riqueza, ou seja, a sua renda passiva. Renda passiva nada mais é do que quando o dinheiro entra no seu bolso sem que você precise de fato trabalhar para conseguir esse dinheiro. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O segundo ponto é planejamento de metas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa ter muito bem claro metas de médio prazo e metas de longo prazo. Metas de curto prazo, por exemplo, você pode ter uma meta para você fazer uma viagem em família. Então você precisa saber exatamente o quanto que você vai gastar nessa viagem para que você consiga se planejar, ou seja, economizar o dinheiro para que você consiga de fato fazer essa viagem sem que você se endivide para fazer essa viagem. Vai ser muito mais gostoso, confia em mim. E já que estamos falando de endividamento, o terceiro ponto é evitar dívidas. Dívidas é o maior vilão dos brasileiros. E, quiçá, de muitas pessoas aí ao redor do mundo. Se você tem dívidas, você não consegue dormir direito. Ou seja, você precisa parar de se endividar. Mas, Gustavo, precisei contrair uma dívida porque aconteceu um problema. Na realidade, se você tivesse uma reserva de emergência, isso não iria acontecer. Então também vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema ali um pouco mais para frente. E algo que é extremamente importante é você saber aproveitar as oportunidades. Ou seja, oportunidades elas aparecem a todo momento, mas na grande maioria das vezes a gente não consegue aproveitar essas oportunidades porque nós não temos um capital para aproveitar essas oportunidades. Ou seja, você já deve ter ouvido falar ou já pode ter acontecido contigo de um apartamento, por exemplo, de uma pessoa que precisava vender por qualquer razão. Só que ele precisava vender ali rápido, ou seja, ele colocou um preço muito abaixo de mercado, mas você não tinha aquele dinheiro. Isso pode acontecer com carro e com qualquer outro objeto. Se você tiver capital para você comprar aquilo, você vai aproveitar essas oportunidades. E de uma forma geral, é você ter um bem-estar melhor. Ou seja, você ter mais qualidade de tempo com a sua família, ou você de fato fazer coisas que você realmente gosta. Por exemplo, jogar futebol, ir pra praia, sei lá. Cada um tem seus gostos, mas de fato, quando você tem um orçamento controlado, você vai poder dedicar mais seu tempo para atividades que você realmente se importa e gosta. E falado isso, vamos falar alguns erros comuns ao administrar o dinheiro. E o primeiro, você sabe qual que é? O primeiro erro é você gastar mais do que ganha. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, elas gastam muito mais do que elas ganham. Então, se você hoje se encontra nessa realidade, você precisa parar e pensar e estruturar um plano para que isso não aconteça. E eu já vou te dar uma planilha onde você vai conseguir fazer isso. Fica comigo e aguarda mais um pouquinho. Segundo ponto, não estudar sobre educação financeira, especialmente aqui no Brasil. O nosso país ele é extremamente carente na educação financeira. Então, se você for conversar com algumas pessoas e perguntar o que é inflação, o que é renda variável, o que é renda fixa, como calcular juros compostos, é muito difícil você encontrar pessoas que saibam conversar sobre esse tema. Então, o que você precisa fazer? Assistir vídeos no YouTube, baixar apostilas que são gratuitas, ler livros,
Isso que você está fazendo agora, me assistindo, você já está estudando. E quanto mais você se dedicar, mais entendimento sobre o assunto finanças você vai ter e melhor serão os seus resultados financeiros. Terceiro ponto, não ter uma reserva para emergência. Ou seja, muitas pessoas acabam se endividando porque acontece uma emergência e ela não tem aquele dinheiro para cobrir aquela emergência. Essa emergência pode ser de diferentes ocasiões. O meu irmão, por exemplo, ele acabou batendo o carro e ele não tinha dinheiro para pagar o seguro do carro. Ou seja, ele teve que vender uma parte das posições que ele tinha em renda variável para cobrir esse custo. A sorte dele é que ele não precisou pegar um empréstimo, mas mesmo assim, ele teve que se desfazer de um ativo em um momento que não estava em um bom momento de mercado para poder honrar com esse compromisso. Então, minha recomendação é que, independente de qualquer coisa, você precisa começar a trabalhar numa reserva de emergência, nem que seja R$1 por mês, mas que você, ao longo do tempo, você abasteça essa reserva para que quando você tiver problema, você venha a ter de um lugar para tirar esse dinheiro e não mexer no teu orçamento. Uso excessivo de crédito. A gente vê que a grande maioria das pessoas elas estão endividadas no cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito ele é um juros totalmente abusivo. Uma vez que você fique preso dentro dessa dívida de cartão de crédito, dificilmente você vai conseguir sair e você vai precisar de um advogado, você vai precisar de alguma pessoa para conseguir te ajudar a sair dessa encrenca. Então a minha recomendação é que se você precisar comprar alguma coisa, você nunca use o crédito, use sempre o dinheiro que você tem. Ah, mas Gustavo, então não vou conseguir comprar nada. Então não compre nada, não é o momento. Não tente adiantar as coisas, porque você vai acabar se metendo numa grande encrenca e que isso vai ser muito ruim para o seu futuro. E o último ponto é você não pensar no seu futuro, né? Acabei de falar de futuro e basicamente nós estamos falando do momento mais difícil. Vai ser aquele momento onde nós estaremos velhinhos e talvez possamos aí depender de alguma pessoa ou talvez do governo, e eu não quero isso jamais para minha vida. Então, comece a pensar em criar a sua própria aposentadoria. Nem que seja aí R$100 por mês, para que você lá na frente você não precise depender de governo ou de qualquer outra pessoa. Combinado? Eu vou agora compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar para você na prática o que você precisa fazer para você ter esse controle total aí diante das suas mãos. Então, o que você está vendo aqui na tela do meu computador agora é o meu orçamento mensal. Então, basicamente, como que eu trabalho com ele? A primeira parte, eu preciso entender o quanto que eu ganho por mês, qual que é a minha entrada do mês. Então eu utilizo essa primeira parte para eu poder saber exatamente aí o quanto que eu ganho. Então vamos imaginar que eu tenho aí um salário de R$3.000 e aí eu tenho um prolabore, né? Ou seja, eu tenho uma MEI, vamos imaginar assim, eu consigo estar tirando ainda mais um salário dessa MEI de R$1.000 e eu pego aí no final de semana, faço uns Ubers aí para fazer uma renda extra e eu ganho aí mais R$300. Isso são só exemplos, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar todas as outras rendas que você tem. Ah, mas Gustavo, só tenho salário. Beleza, deixa só salário. Se você tiver mais, tá? Você vai colocando. Como isso aqui é mês a mês, por exemplo, você pode fazer um aniversário e no seu aniversário, ao invés de você pedir um presente, ah, eu ganhei, vou pedir R$100 de aniversário. Então, o que você vai fazer naquele mês? Você vai colocar aqui, aniversário. E aí você vai jogar aqui mais R$100. Então, vamos dizer que nesse mês, a entrada mensal foi de R$4.000 e R$400. Beleza? E aí, o que a gente precisa saber? O quanto é que sai? Lembra? É você saber exatamente o quanto entra de receita e o quanto sai. Isso é muito importante você ter essa visão geral. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa dividir as suas contas em duas partes. Primeiramente, as contas fixas, são aquelas contas que mês após mês você vai ter ela. E aqui pode ser, por exemplo, aluguel. Vamos imaginar que você mora aí de aluguel, que você pague R$1.500 de aluguel. E aí, todo mês no supermercado, você e sua mulher, sua esposa, vamos imaginar que vocês gastem aí mais R$1.500. E que de transporte, vocês gastem aí R$300. Seguros, se você tiver uma casa própria ou se você tiver aí algum bem que dependa de um seguro, você pode estar colocando o valor. E temos outros gastos, né? Vamos imaginar aqui que seguro eu não tenho. Eu tenho aqui a luz, que eu gasto em média aí R$200. Eu tenho a água que eu gasto mais R$100. E tenho aí talvez uma escola, né? Mas nesse exemplo aqui, vamos imaginar que eu não tenha filhos, então vou colocar 0. Então, o que é interessante, tá? Você começar a perceber. Dentro de contas fixas,
o consumo ideal dentro da sua renda gerada é de 50%. Isso seria o melhor cenário, mas Gustavo, isso não chega nem a pau. O que você precisa fazer? Aumentar a sua renda, encontrar formas de aumentar a sua renda. Mas isso daqui vai te dar uma base para você começar a trabalhar e a entender se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Isso é extremamente importante você começar a perceber. Depois que passamos aqui pelas contas fixas, nós vamos para a próxima parte, que seriam as contas variáveis. Tá? As contas variáveis, vamos imaginar que nesse mês seja aí Dia dos Namorados e eu e a minha esposa fomos fazer um jantar. Esse jantar custou um valor de R$200. E eu tenho dívidas. Vamos imaginar que eu tinha dívidas, entendi quais eram as minhas dívidas e hoje eu tenho aí R$150 de dívida para pagar todos os meses. E aqui você pode colocar todas as outras contas variáveis que você tenha. E aqui, da mesma forma como nós temos um consumo ideal nas contas fixas, nós temos um consumo ideal nas contas variáveis, que seria de 30%. Então é muito importante você se atentar a esses números. Dentro das contas fixas, o meu consumo ideal é de 50%, mas o consumo da minha receita está em 81%, ou seja, preciso encontrar uma forma de ganhar mais urgentemente. E a terceira parte seria os investimentos. E basicamente como é que funciona aqui a parte dos investimentos? Então nós temos contas fixas, R$3.600, e nós temos mais contas variáveis. Soma-se as duas, diminui a quantidade de entrada de receita, sobrou um valor de R$450. Aí esses R$450 eu vou ver quais que seriam as melhores oportunidades para eu fazer esses investimentos. Esse valor, obviamente, se você gasta menos, você vai ter mais. Então você vai ter mais dinheiro para você investir. E eu já deixei uma sugestão do como é que você pode pensar para otimizar e fazer os investimentos com esse dinheiro que sobra. Então nós temos várias categorias de ativos, inclusive se você não conhece nenhuma delas, eu vou deixar um vídeo aqui recomendado no card, para você entender de fato o que é renda fixa, o que é renda variável, o que são criptomoedas. Ali eu falo mais especificamente sobre esses ativos. Então, na renda fixa, vamos imaginar que eu deixei aqui, eu sou um investidor, que eu tenho um perfil mais conservador e eu invisto, gosto mais de renda fixa. Então a gente pode mudar essa disposição aqui para 80%, por exemplo. Mas aí o interessante é que você precisa chegar numa disposição de 100%. Se eu voltar aqui para 20%, vocês vão perceber que eu deixei 100% e eu vou pegar esses R$450 e vou estar dividindo dentro das classes. Então, renda fixa 20%, renda variável em fundos imobiliários 25%, 30% em ações, 5% em criptoativos, 10% aqui em reservas de emergência e 10% em caixas de oportunidade. Eu sempre gosto de utilizar dessa maneira, tá? Mas cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa sabe o que é melhor para vocês. Isso daqui não é uma recomendação de jeito nenhum, isso aqui é só a forma como eu faço e mostro, né, para você aí, para as minhas filhas que vão assistir aí no futuro. Então, no caso, esses R$450, ele equivale ao quê? A 10% do meu consumo ideal. Então, na realidade, eu deveria estar investindo mais de acordo com a regra do 50, 30, 20. Então, o que você precisa pegar daqui? Essa linha 16, ela é uma linha extremamente importante, onde você vai conseguir detectar se você está no caminho certo ou errado. E a partir do momento que você começa a ajustar isso, você vai começar a fazer com que o seu dinheiro, o seu orçamento, ele trabalhe a seu favor e não contra. Então a minha recomendação é que você use essa planilha para você conseguir controlar o seu dinheiro de uma forma muito mais efetiva. E aí, gostou dessas informações? Eu tenho certeza que se você utilizar essa planilha da forma como eu te ensinei aqui, você vai ter um controle muito maior sobre as suas finanças. E além disso, você vai conseguir entender aonde você está errando, porque às vezes é difícil de entender aonde nós estamos errando quando a gente fala de finanças. E agora eu queria saber de você, o que você achou desse vídeo? Você fala para mim, escrevendo aqui nos comentários, e até uma forma da gente manter esse vídeo vivo. Vamos trocar uma ideia? Fala para mim quais são suas principais dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!